Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana Delanina e esse é mais um episódio da quarta temporada. E hoje eu tô com dois convidados que já vieram aqui no programa, meus queridos psicólogos, Mônica Scherfan e Breno Rosostolato. Eu tô muito feliz porque foi por indicação do Breno que a gente teve a ideia de fazer esse podcast de hoje, esse episódio de um tema muito importante, muito necessário, novo aqui no Estrela, né? Nunca tinha falado antes sobre esse tema, que é transmasculinidades, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o universo trans, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem em torno de 2 a 3 milhões de pessoas trans que vivem no Brasil. E desse total, apenas 15% são homens trans, né? Ainda tem uma representatividade ainda muito menor, mas que tem crescido cada vez mais em termos culturais, políticos, e eu acho super legal falar desse assunto, né, que hoje está tão em alta, né, tanto na política quanto na cultura, enfim, está todo mundo debatendo muito esses temas. E eu estou muito feliz hoje, né, falando um pouquinho do meu convidado. Ele é psicólogo, ele é escritor, com pós-graduação em comunicação, filosofia, escreveu um livro incrível chamado Simplesmente Homem, que fala sobre a vida cotidiana dos homens, de um homem trans. E eu estou muito feliz de apresentar para vocês esse querido Luiz Fernando Prado. Showa, tá certo? Corre. Seja muito bem-vindo, Luiz, ao Estrela. Me dá a mão que eu dou para todo mundo. Bem-vindo. Bem-vinda. Muito feliz que você está aqui vida. hoje. Quero conhecer toda essa sua história. Primeiro agradecer, né? Assim, agradecer o convite, né? Por estar nesse podcast. Eu gosto muito de Estrela. Então, Ai, que lindo. Eu gosto da minha relação com o céu. Eu gostei até, inclusive, do cenário. Agradecer ao Breno. A gente é amigo de longas datas. Fizemos muita coisa juntos. Assim, só uma correção. Eu estou graduando em psicologia. Não sou psicólogo ainda. Porque senão, não quero criar problemas aí com CRP. Com CRP, não. Tem gente Tá que gosta aí de exercer coisas que não é. Mas, assim, o resto da apresentação está correto. Sou professor, filósofo, palestrante, pesquisador. Isso confere. Vamos lá. Pensar em Simplesmente Homem, né? O porquê do título. Primeira coisa que me angustia muito, sempre me angustiou, é que eu comecei a escrever esse livro na minha primeira graduação, que foi Comunicação Social e Habilitação em Jornalismo. Todo mundo tinha que fazer um TCC, e desde o segundo semestre eu sabia que eu era o meu TCC. Porque na época que eu iniciei a graduação, em 2011, 2012, não se tinha muita informação sobre homem trans. Eu fui o primeiro homem trans declarado na universidade. Nesse tempo, eu ainda tinha que lutar por um nome social, nos trabalhos. Era toda uma questão. Ninguém na faculdade sabia lidar comigo. Eu me sentia um extraterrestre ali dentro. Falei assim, para outras pessoas não se sentirem como eu me senti aqui dentro, a primeira premissa do jornalismo é você emprestar voz àquele que não tem. Então, eu falei assim, eu vou mostrar para as pessoas que não existe só o Luiz Fernando como homem trans. Porque isso eu ouvi de uma coordenadora de curso. Mas você vai falar de você mesmo. Não. Eu não sou o marco zero da transmasculinidade. Eu vou mostrar para as pessoas que existem homens trans. Que, devido a algumas questões, nós não somos ouvidos. E um fator que dificulta muito, né, que você citou anteriormente, porque tem uma subrepresentação de homens trans, que ainda não somos quantitativamente em relação às mulheres transexuais, a travestis. Tem uma coisa que nos pega muito, que é a passabilidade. O que é isso? Quando você passa a desenvolver uma aparência tida como masculina, as pessoas fazem uma leitura que você é um homem cisgênero. E aí fica complicado, em determinados momentos, você dizer que é um homem trans. Até para sua segurança. Porque hoje a gente vive numa sociedade que atrela a masculinidade não só uma questão de aparência, mas questão de atitudes e questão de um órgão genital. Muitos homens trans não se sentem seguros ainda para falar da sua transmasculinidade devido à violência.
Inclusive, só aproveitando, eu estava comentando com elas antes, tanto com a Mônica quanto com a Juliana, Luque, eu tenho um paciente que ele terminou a transição, ele finalizando a transição, ele fez uma transição social, ele fez uma transição de gênero, e ele falou, Breno, uma coisa muito curiosa que eu agora me vendo um homem, uma das primeiras coisas que eu comecei a sentir, que eu comecei a perceber no meu comportamento eu parei de chorar. Eu parei de chorar. E ele traz isso como uma problematização mesmo, porque ele fala assim, é engraçado que nessa necessidade, você falou de passabilidade, nessa necessidade de me encaixar a papéis estereótipos, daquilo que se espera enquanto homem, eu sinto que eu tendo a conter mais as minhas emoções. Então ele trouxe isso como um incômodo. Eu parei de chorar. E é muito interessante essa fala, porque essa é uma das premissas, né, que a gente escuta muito, né, as nossas construções de masculinidades. Menino não chora, engole esse choro, né? Para de chorar, seja homem, seja forte e tal. Sim. Então, essa é o padrão. Como é forte isso, né? Só dele se olhar e já se ver como homem, ele já parou de chorar. Não, tão forte que eu fico pensando como, para mim, no meu processo, como o choro, que pode parecer algo simples, para mim nem um pouco, porque foi durante muito tempo um motivo também de eu reter minhas emoções, de eu conter, de eu me reprimir. E como o choro para mim tem sido cada vez mais libertador. Que pode ser um movimento simples, mas para quem tem culturalmente sempre essa concepção de que o choro ele sempre te aproxima do feminino ou te aproxima do frágil, do fraco, olhar para essa minha vulnerabilidade, para mim é disruptivo. Só que para o meu paciente, imagina, olha só como isso é incômodo. Então, foi o contrário, né? Como é que é essa questão do passabilidade? Está muito associado com o estereótipo de gênero, né? Como é que foi essa vivência para você? Para mim, assim, como a concretização de um sonho. Porque, assim, todo aniversário eu sonhava com a mesma coisa, mas eu não sabia como. Quando eu tinha 4 anos, assim, a primeira vez que, por um acidente, assim, que a minha mãe fez no meu cabelo, aí cortou meu cabelo curto. Aí eu fiquei um menino, né? Cabelo curto, tudo. Aí eu gostei da ideia. Aí aquilo foi um relâmpago. Foi um lampejo de possibilidade. Aí depois eu fui vivendo minha vida, fui lá viver a vida como menina, ter as coisas de menina, mas eu sempre pensei, como que seria? E aí... Tinha um incômodo ou não? Era só um pensamento? É porque, assim, quando você é criança, o que me incomodava muito era a questão do vestido, essas coisas, né? Tanto que, quando eu era criança, eu andava de short, aqueles calçolão, eu gostava de andar assim, eu não me vestia muito. Aí minha mãe fazia umas chuquinhas no cabelo, enfim, aquelas coisas. Você é filho único? Não, eu tenho 2 outros irmãos. Eu sou o mais velho, né? Eu tenho 41, o meu outro irmão tem 4 anos mais novo do que eu e o outro 8. Né? Eu sou o mais velho. Teve um intervalinho aí. 41 com carinha de 30. Ai, obrigada. Já ganhei um elogio, já valeu o ponto. Mas era uma família de 3 meninos. Porque assim, Quer dizer, 2 meninos e você de menina. Isso. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei 4 anos filha única, né? E depois veio o meu irmão, né? Meu irmão do meio. E depois de muito tempo veio o outro. Mas assim, aí essa construção, como eu estava falando, ela foi complicada porque assim, a minha mãe sempre sonhou em ter uma filha. O sonho da minha mãe era ter uma filha, uma princesa, um conto de fadas e tudo mais. E essa princesa meio que nunca fui, né? Eu tentava seguir os padrões, né, femininos, cabelo grande, etc. Aí, 15 anos, voltei a cortar o cabelo, a usar roupas mais masculinas. Aí, de novo, a história do emprego, a história da sociedade, toda a história de novo. Como que você vai trabalhar com esse jeito? Você tem que ser feminina, você é mulher. E aí as coisas se complicaram e eu vivi por muito tempo aquele papel que as pessoas sonhavam, mas eu não conseguia cumprir, porque assim, eu vestia salto alto, eu vestia saia, mas assim, eu usava saia, eu ficava de perna aberta com saia. Quando eu chegava em casa, eu jogava o salto pra lá.
Eu queria fazer as coisas, sentir as coisas como os homens sentiam, né? Até o pior do universo masculino eu queria vivenciar, né? E aí, dentro desse processo, eu olhando hoje, ao mesmo tempo que muitas coisas do universo masculino hoje, aos 41 anos, eu entendo que são tóxicas, que é tudo por uma hegemonia, eu entendo, mas assim, no meu anseio de ser homem, aquilo era o que eu esperava, né? Porque assim, imagina para uma pessoa que tinha a impossibilidade de ser e de repente pode. De repente pode. Hoje, chorar para mim, eu choro de forma muito contida, para falar a verdade. Eu choro quando eu vejo uma peça, quando eu vejo coisas, mas eu juro para você, eu não sei mais chorar. Não sei. Aí as pessoas falam, você sente falta disso? Eu vou dizer que seria importante, mas quando você tem que afirmar o seu gênero o tempo inteiro, não só para as pessoas, mas você tem que ficar até em situações de família, até que você não é como os outros, e aí você tem que, então, ficar o tempo todo no então, aí você desaprende. Você desaprende a chorar, você faz um movimento para afirmar o tempo todo. Né? É como se você se incorporasse total de um homem, né? É porque você tem que ser. Porque se você não é, não te validam. Não é que eu precise da validação do outro, mas eu preciso ser o Luiz Fernando. Entende? Então, assim, e eu ainda sou homossexual. E aí, para piorar a situação, dentro do meio gay, se você não tem um falo, você não é homem, você não é querido. Ou você é visto como fetiche, também tem essa problemática. E com a minha terapeuta, né, com a Sabrina, que eu faço terapia também, eu sempre trago algumas coisas para ela desse sentido. Que eu tô num processo agora de me valorizar. E nesse processo de me valorizar, tem coisas que eu já não quero mais. E nessas coisas que eu não quero mais, eu tenho preferido a minha companhia muitas vezes. E até preferido ter determinadas relações de forma muito superficial, porque eu sinto que eu tenho que aprender a me amar mais, porque a sociedade ensinou que nós, pessoas trans, não somos dignas de amor. Nós somos dignos de fetiche, mas não de amor, porque você não é o padrão. Perfeito. Não, e só para... acho que vale a pena aproveitar a fala do Luiz para uma coisa, um processo de psicoeducação. É sempre bom a gente relembrar que nós estamos falando de coisas totalmente diferentes. A gente fala de identidade de gênero e estamos falando de orientação sexual. O Luiz, ele tem uma vivência, né? Ele é uma pessoa transmasculina e é um homem homossexual. Ou seja, nós estamos falando de coisas que, de uma forma didática, identidade de gênero que está aqui, ó. É como a gente pensa, é como a gente se vê, é como a gente se enxerga, como nós estamos no mundo. Orientação sexual está aqui. É como eu projeto, né, o meu desejo, o meu sentimento, o meu afeto a uma outra pessoa. Então, eu acho que é só importante a gente diferenciar. Mas você tem desejo por homens? Por homens. Por Tá. homens. E Exato. você deve ter escutado, acho eu, porque eu Mas já é escutei isso. comum mesmo no universo trans? É porque, assim, existe uma coisa, né? Explicar pra você. Manda. Assim, vamos pensar o seguinte. No universo de homens trans, hoje em 2025, é mais comum. No meu processo de ser homem trans e de me autoafirmar, não era Com tão quantos comum. anos você começou a transição? Com 26. Aos 26. Hoje eu tenho 41, então vamos fazer umas continhas aí. Então, pensa comigo, há 20 e poucos anos atrás, não era comum isso. Não era nem comum falar de homem trans. As pessoas ainda estavam falando do João Nery, falando... o Tami ainda estava nesse processo. É porque eu achei que o desejo fosse por mulher, igual o Tami, por exemplo. O Tami, ele é heterossexual. Ele Ele é hétero. Mas não existe só. É porque, assim, as pessoas estão acostumadas a uma ideia cristalizada de que o homem trans, ele tem que ser... Para ele ser validado como homem, ele tem que ser mais que o homem. Ele tem que ser mais bonito, mais masculino. Por quê? Ele tem que compensar. Ele tem que compensar a falta de um pênis. Ele tem que compensar o fato de não ter nascido homem. Hoje, é mais comum homens trans serem
se falar de bissexualidade, de pansexualidade, de homossexualidade no meio transmasculino. Hoje é mais comum falar disso, tá? Porque hoje a gente tem uma questão de que nem toda pessoa transmasculina é homem trans, tá? Porque o que é uma pessoa... Isso, e já ia falar. Já entra nisso. Faz a diferenciação. Tá. Por favor. Tudo bem. O que é uma pessoa transmasculina? É uma pessoa que reivindica uma masculinidade, mas que ela quer uma masculinidade que não cumpra esse requisito que eu sou, por exemplo. Ela permeia entre um gênero neutro, entre uma dita feminilidade, mas não quer ser necessariamente enquadrada na categoria homem, por exemplo. A gente pode falar de não binário ou não? Pode falar, Também. Mas aí a gente está falando de múltiplas questões. Porque uma pessoa não binária clássica, ela não se vê em nenhum gênero, nenhum. Eu posso chamá-la pelo pronome que a pessoa escolher, ou um pronome neutro. Uma pessoa transmasculina, que seria um transmasculino, geralmente prefere pronomes masculinos. Só que ele não quer cumprir esse estereótipo do homem trans, que quer algo mais masculino, que quer uma transição. A gente chama de transição, mas hoje eu nem gosto dessa palavra muito. Qual a palavra? O processo de afirmação, na Perfeito. verdade. Eu também sou resistente a isso, mas eu entendo, compreendo. Porque assim, essa questão de transição, eu tenho que sair de um lugar para ir para outro. É como se eu fosse um Marco que só aos 26 anos brotei, aí eu só sou homem, porque eu passei a fazer uso de testosterona, porque cortei um cabelo, porque eu tenho barba e porque eu retifiquei um nome e tal. Sendo que a afirmação, por exemplo, só para pregar a fala do afirmação, você é uma pessoa que se afirma o tempo todo. A tua existência, desde o seu nascimento, você é uma afirmação. Né? A tua vida, a nossa existência é uma própria afirmação. Eu não preciso ficar me afirmando mais. Que é isso que o Luiz acabou de falar. Toda hora eu ter que falar que eu sou homem, que eu tenho que provar que eu sou homem, que eu tenho que assumir comportamentos que eu nem me identifico, mas só para afirmar uma identidade, esse ter que ser o devir. É o devir. O devir. Nossa, né? é cansativo. Paul Beatriz Preciado falava muito isso, né? O devir a ser. Né? Esse devir a ser é cansativo. Que assim, pro Luiz, é muito mais cansativo, porque eu, enquanto homem cis, por que eu sou um homem cansado, né? Eu tava falando sobre... Tem um artigo meu, Luiz, que eu me intitulo como um homem cansado. Mas sabe por que eu sou um homem cansado? Porque eu sou um homem cansado dos papéis, dos desígnios que esperam de mim enquanto homem cisgênero, né? Agora, o cansaço do Luiz, enquanto uma pessoa transmasculina, putz, eu tenho aí, além de tudo, parece que eu só passei a existir aos 26 anos e ainda por cima a minha existência é constantemente questionada socialmente, porque eu tenho que provar toda hora que eu sou este homem. E isso é mais cansativo do que o meu cansaço. Porque você está em desconstrução, então você está se permitindo chorar, sentir, tudo isso que a gente estuda na masculinidade. Você está se permitindo ser um outro homem. O Luiz não. O Luiz ele tem que se reafirmar aquele homem que a gente está querendo deixar de ser. Né? Deixar de existir. Aquele homem que não chora, que briga, sexual o tempo inteiro. Então, assim, ele não pode se permitir ser esse homem. Porque ele tem que se afirmar o tempo todo. É porque, assim, você ter que ir dentro, né, do que você estuda, do que você se permite, por exemplo. Eu escutei recentemente uma pessoa falar assim... mas você tá falando dessa questão, você só fala disso. Eu falei, eu não só falo disso, eu preciso falar. Exato. Sabe por que eu preciso? Porque existem pessoas como eu que não têm o direito, de ser. Eu tô falando de ser, eu tô falando do básico. Eu tô falando que esse direito de ser me impede de ter acessos que as pessoas têm de forma corriqueira. A gente fica falando de família. Assim... Que família que as pessoas trans podem ter? Por exemplo, eu não optei por não gestar por algumas questões minhas. Mas se eu optasse por gestar, eu seria questionado o tempo todo. Porque, mas você é homem, mulher? O que você é? Como se o direito de gestar fosse dado somente a uma categoria feminina. E aí eu fico pensando, eu optei por não gestar. Tudo bem. Mas se eu tivesse optado por fazer outra coisa, até adotar uma criança, não sei,
que não é um desejo meu também, porque até isso a sociedade arrancou de mim. Porque aí a transfobia viria para outra pessoa, não viria só para mim. Ué, mas você tem um pai que não é pai, que é mãe. O que é essa pessoa que cria você? Que papel? Até são coisas que as pessoas dizem que é dramatização, mas não é. É você ter que abrir mão de certas coisas para você não querer impactar a vida de outros. Você carrega signos, né, sociais que te fazem pensar muito bem. Ter que vir num podcast para explicar para as pessoas o óbvio. O básico. É o 1 mais 1, que não necessariamente 2, mas que vamos colocar aqui de forma corriqueira que é 2. Ter que vir num podcast dizer para as pessoas que eu sou um homem, que existem homens como eu, e que esses homens merecem respeito, merecem acolhimento. Amor. Principalmente amor. Mas para eu amar, eu tenho que respeitar. Para eu amar, eu não tenho que condicionar. Para eu amar, eu não tenho que violentar para ele ser curado de uma dita doença. Muitos homens trans sofrem em silêncio nas suas casas. São vítimas de estupro corretivo. Olha o termo que eu usei. Olha, Gente, é muito duro isso, né? Estupro corretivo, sim, gente. Exato. a violência da mulher transexual é estampada nos jornais. A nossa violência, ela é silenciada. Porque homens trans foram criados como mulheres. Então, como é a criação feminina? Para calar-se. Para ficar no oikos, no lar. A do homem é na polis, na cidade, para falar. Então, assim, nós não temos apoio, inclusive, dentro da própria comunidade. Assim, isso eu trago muito amplamente. Porque nós só somos vistos, encarados como homens, a partir do momento que você pareça um. Ah, mas você está colocando fogueira. Não. Nós somos uma comunidade que é vítima da cis-heteronormatividade. Nós somos criados por uma ideia de família que não existe, nunca existiu. Tem que ter um homem, uma mulher e filhinhos. Mas esse homenzinho, muitas vezes, ele busca pessoas da comunidade para aliviar suas necessidades. E volta para sua casa e depois ele aniquila o seu desejo. Então, assim, a gente, para vir aqui em 2025, em plena retrocesso de uma política norte-americana que, abre aspas, fecha aspas, o sujeito tem o direito de ser. O sujeito americano, o sujeito branco, lá tinha o direito. Agora nem isso mais. Você é LGBT, meu filho, né? Era Trump, já era. E essa moda pode pegar aqui como tudo o que é contra as minorias não em quantidade, mas em não representar o status quo. Porque eu também sou muito resistente ao termo minorias. Porque eu acho que as pessoas são minorizadas, né? Fato é que não existem minorias. Fato é que, socialmente, as pessoas são minorizadas porque você estabelece ou você impõe a elas uma condição ou um lugar restrito para não participarem socialmente das decisões políticas ou para não darem voz, para elas não serem quem elas são. Sim. Então, você minoriza os outros. Ou seja, você aplica a violência para conter justamente aquelas pessoas em um lugar de ostracismo, né, de subalternidade. Se esconde, né? Então, você nunca sabe. Então, existem movimentos constantes de minorização. Minorias, pelo contrário, porque as vozes são muito fortes e são ecoantes. Né? Então, não são minorias. E uma coisa que o Luiz falou que eu achei que é muito importante o Brasil é o país que mais mata trans. Sim. Isso. O que mais mata trans e que o mais consome pornografia trans. Só que aí eu aniquilo aquele que eu desejo porque ele tem que existir para cumprir a minha necessidade. Mas é principalmente mulheres trans, né? Travestis. A violência está muito ligada mais às mulheres, né? Porque é assim, essa violência é estampada. Porque a grande maioria, né, faz um mercado, né? É trabalhadora sexual nas ruas. Mas homens trans fazem esse trabalho sexual em sites, em outras coisas. E esses homens trans são vítimas também. Sim. Só que isso não é falado. É muito... Mas por que não é falado? De novo, eu passo a outra categoria. Homem. Homem não fala. Homem não fala dessas coisas. Homem não fala que é vítima. Quantos homens falam que são vítimas de violência doméstica? Tem um dado, tem uma ONG em Portugal
traz um dado que para mim é muito alarmante, que homens são vítimas de violência, homens vítimas de violência sexual, geralmente é uma violência sexual infantil, acontecem na infância, na primeira infância, e homens levam de 20 a 30 anos para falar sobre a violência que eles sofreram. Se falam. 20 a 30 anos. Eu tenho 2 pacientes que eles, depois de muito tempo de um processo terapêutico comigo, que eles conseguiram refazer, falar sobre uma violência que aconteceu na infância deles, 20 anos depois. Meu Deus. Então, é muito tempo. Não, e outra, quando você falou com seu amigo, falou, você vai falar de trans de novo desse assunto? Não deveríamos ter que falar o óbvio, né? Mas se a gente não fala, quem que vai explicar? E outra, ainda pessoas morrem hoje só por ser trans. Se vocês matam só porque é trans. Sim. Por exemplo, existem casos, assim, no Norte, Nordeste, teve um homem trans que ele morreu enforcado em praça pública. Nossa. Quando isso? Agora? Isso? Recentemente? Faz 2 anos. Como assim, praça pública? Praça pública, literalmente. É como antigamente faziam no Antigo Egito, em Roma. É isso. Um assassino. Para mostrar para a Assassinado. sociedade. Pra dizer assim, você não pode ser. Muitos homens trans que estão muitas vezes com suas namoradas e alguém sabe que ele não é homem cis, porque ele tem ou não tem. Mas isso aconteceu recentemente. Esses assassinatos, eles são simbólicos, eles são culturais, eles são um apagamento. A Erika Hilton, recentemente, ela teve o seu gênero mudado para o masculino No passaporte. No visto, no passaporte né? quando entrou nos Estados Unidos. Porque agora é uma determinação, né, nos Estados Unidos que é binário. Ou você é homem ou você é mulher. Né? Só reconhece então, 2 gêneros. E no Reino Unido também, né? Então, agora. e isso, Ju, isso é um assassinato. Isso é um apagamento. O que vocês acham? Eu até falar dessa era Trump agora. Parece que até tem muitos países seguindo, né? Porque, assim, entenda uma coisa. A gente está numa retomada. Na verdade, a gente nunca teve livre dessa onda conservadora. A partir do momento que você não discute realmente num plano nacional, tô falando aqui do Brasil, tá? A gente, em 2015, eu estava na Câmara Municipal discutindo pela inclusão de gênero e sexualidade no plano municipal de educação. Nós fomos derrotados. Sim. Né? Nós fomos derrotados. Em 2015, 2025 vence esse plano. Se a gente não faz um movimento de colocar nas instâncias de poder mulheres conscientes, LGBTs conscientes, nós estaremos fadados ao fracasso. Não adianta achar que só o Lula vai salvar o rolê. Desculpa, não vai acontecer. A gente tem deputados que foram eleitos para um projeto político neoliberal, liberal na economia e conservador nos costumes, para ganhar público para as próximas eleições em 2026 e em 2028. Então, assim, não vamos ter ingenuidade. O que está acontecendo nos Estados Unidos já estava brotando para acontecer no Brasil. É só a gente fazer uma leitura. A gente já teve ministra da Educação, tivemos uma pessoa LGBT ocupando esse espaço, tivemos uma bancada LGBT. Não, gente, vamos parar com isso. Você acha que se mudar o presidente conservadora, pode acontecer aqui também? Sim. Só reconhecer 2 gêneros. Justamente. Porque por mais que nós sejamos um movimento social forte, por mais que estejamos aí na luta... porque é muito fácil seguir o Trump se Lógico, entrar um Bolsonaro da vida. Então, vamos pegar a resolução nova do Conselho Federal de Medicina? É bom. Já começamos por aí, né? assunto muito em alta. Eu quero, então, inclusive, no final, já aproveitando, vamos Sim. entrar nisso, fala a respeito, mas eu quero depois, então, era o que eu estava brincando com vocês que eu ia fazer surpresa, era justamente sobre isso. Eu quero fazer a leitura, depois, se vocês me permitirem, de uma carta de várias associações, várias ONGs e associações assinaram essa carta de repúdio a essa nova determinação, né, do Conselho Federal de Medicina, que agora tem toda uma limitação, impõe toda uma limitação a um tratamento que já vinha acontecendo, já vinha funcionando isso já há muito tempo e que agora é um retrocesso.
E aí eu queria fazer a leitura E é legal aqui vocês explicarem pra vocês. o tratamento. Explica para quem não sabe no podcast o que é, explica tudo. Continua a tua fala que você entra nisso, por favor. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, o que é esse tratamento? Vamos colocar a palavra tratamento, mas na verdade é um cuidado. Vamos colocar a palavra tratamento para ficar didático. Pais e mães do Brasil, ninguém vai humanizar seus filhos na infância, tá? Fica tranquilo com isso. Que é o grande medo. É o então, grande vamos medo. explicar. Vamos explicar. Ninguém vai fazer isso porque, primeiro, o corpo do seu filho e da sua filha está em desenvolvimento. Nenhum médico iria fazer isso, né? Porque o corpo está em desenvolvimento. O que é feito, na verdade? É bloquear as características da puberdade. Bloquear o crescimento do seio, crescimento de pelos, esse tipo de questão. Mas o corpo seguiria esse desenvolvimento normal. Isso é feito também um acompanhamento psicoterapêutico com os pais e com a criança e com o adolescente. Não é feito assim de forma equivocada. Você tem um acompanhamento multidisciplinar, é toda uma questão amparada. Ninguém em sã consciência vai desenvolver algo para criança e para adolescente sem esse tipo de acompanhamento multidisciplinar. Então, o que o CFM fez de bonito? O bloqueador e as questões eram a partir dos 16 e todo o acesso. Aí passou para 18. Gente, a partir dos 18 anos já vai desenvolver essas características. E aí não consegue... Não consegue. Hoje a idade mínima era 16. A idade mínima para a questão do bloqueador. Porque também existe toda uma questão que é assim, isso não foi aleatoriamente. Existem estudos, né, que a partir dos 16 anos você está no auge da adolescência e que fazer bloquear essas características secundárias que vão determinar, né, ou que vão mais ou menos fazer com que este corpo seja lido socialmente como um corpo feminino ou masculino, que esses bloqueadores, neste momento, eles são fundamentais. Porque aí previne a questão de suicídio, por exemplo. Por quê? Porque é importantíssimo para esta pessoa, e a gente está falando não de um cuidado, de um tratamento, a gente está falando de uma coisa muito maior aqui, que é a pessoa. É sobre a pessoa, para aquela pessoa se ver... Sobre o sofrimento daquela pessoa. Sobre o sofrimento. Então, a gente está falando sobre sofrimento e sobre maneiras e práticas de acolhimento. Deveria ser acolhedor e não é. Que é, esta pessoa, quando ela vê esse corpo, né? Que este corpo está mudando, está se moldando à maneira dela, que ela está se sentindo... Ela vai se sentindo mais empoderada, ela vai se sentindo mais confiante, ela vai se sentindo mais segura para a vida. Claro. E existem dados alarmantes de suicídio, inclusive nesta faixa etária, por quê? Nesta população, por quê? Que é o que a gente fala sobre vulnerabilidade, né? Não são grupos de risco, é grupo de vulnerabilidade. A vulnerabilidade maior é quando justamente essa pessoa ela percebe que este corpo não está... né, adequado ou não está fluindo da maneira como ele gostaria e que isso leva essas pessoas ao suicídio. Né? Então, existem índices alarmantes de casos de suicídio justamente porque ela não se percebe, né, de maneira adequada, do jeito como ela gostaria. E os bloqueadores eles poderiam entrar neste momento na vida dessas pessoas para justamente fazer alguns ajustamentos que sejam adequados para a vida dela. E, portanto, para a saúde mental dela e para a segurança pessoal dessa pessoa. E aí, a medicina, de novo, não se atende aos fatores biopsicossociais. Aí, vamos lá. Aí tem essa resolução. A questão da cirurgia, a partir dos 18, passaram para 21 agora. A cirurgia não é fila de pão, gente. Existe toda uma fila, existe todas umas instâncias para a pessoa fazer essa cirurgia. Quais cirurgias? Questão de retirada de mama, no caso dos homens trans, esterectomia, que é a questão de retirada dos órgãos internos, se ele assim quiser. Para homens trans, a questão da cirurgia de resignação sexual em caráter experimental ainda pelo SUS, né? Então, a gente está falando de uma população que não se pesquisa nada para essa população. Eu não sei o que esses hormônios fazem no meu corpo a longo prazo, tá? Eu só sei que me dão esses hormônios. Não se faz um monitoramento disso. Ao invés da medicina estar preocupada com a minha qualidade de vida, ela está preocupada em me tirar o direito de ser quem eu sou. E, assim, o que me preocupa num tipo de resolução como essa é que daqui a pouco vão fazer caça às bruxas a médicos e médicas e pessoas da área da medicina e de outras áreas da saúde que façam o acompanhamento adequado. Fazer o que fizeram com o cirurgião do João Nery, por exemplo, com Roberto Farina, que ele foi preso, inclusive, né?
O João Nery foi um dos primeiros homens trans isso. a fazer o processo de afirmação de gênero em plena ditadura militar. Então, assim... Que, por sinal, tem um livro maravilhoso, que é o Viagem Solitária, que conta a história do João Nery. Eu conheci João Nery pessoalmente, uma pessoa, assim, inesquecível, marcante. E o livro dele recomendo muito, inclusive, quem quiser. Viagem Solitária. Editora Lea, inclusive. Editora Lea. Ele publicou também Transvelices. É verdade, sim. Que ele falando, né, do processo de envelhecer. Verdade. Né? Ele faleceu em decorrência de um câncer no cérebro. Então, assim, a gente falando dessas coisas e pensar que o que a gente está defendendo aqui é algo muito básico. Porque, assim, a gente estava falando do Brasil virar uma teocracia. O Brasil, na verdade, a gente fala de Estado laico. Tá bom. Laico até que ponto? Uhum. Assim, eu tenho cruzes em casas legislativas. Então, não é tão laico assim. Sim, se fala de Umbanda, Candomblé, o povo para de seguir, né? Não, assim, para mim, um Estado laico, ao meu ponto de vista, nenhum símbolo religioso deveria constar. Uhum. Outra coisa... Recentemente, uma deputada federal que devia buscar o que fazer ficou gravando vídeo, que agora é a mania desses conservadores tiktokers, né? Ela fazendo como falar que Páscoa não é de Jesus e não sei o que. A escola falou, não. É um Estado laico, vamos tratar a Páscoa com ovos de Páscoa, coelhinhos e tudo mais. Não vamos tocar no assunto religião. E ela dizendo que estava atentando contra a família, moral e bons costumes. Amor, vai garantir que a educação do Brasil funcione com a destinação correta de recursos? Vai tratar os professores de forma decente, que é algo que não é feito? Então, assim, a gente tem esse grave problema. E, assim, e pra gente pensar? Pra gente pensar pro Brasil não ser uns Estados Unidos tupiniquim, primeira coisa que a gente tem que fazer... ano que vem, tá? Mas já vamos pensar esse ano. Partidos políticos. A minha provocação para vocês. Vamos incentivar com verba, com visibilidade e no plano de governo e no seu estatuto, no seu modus operandi, vamos discutir gênero e sexualidade como política, como prioridade? Vamos parar de achar que a candidatura LGBT é só para alavancar a candidatura de homem cis hétero? Outra coisa, não existe só a Erika Hilton, tem que existir outras pessoas. Não, eu também acho. Que projetos ela fez até agora? Assim, não sei também. É porque, assim, ela é... Vamos lá, ela, Duda Mas Salabert... também foi a primeira vez que entrou, né, na política. Sim. Ela deputadas trans, né? Sim. Um avanço. Já é um avanço. É um avanço. É um avanço. Tem ela, Duda Salabert, como trans. E a gente tem outros deputados estaduais LGBTs também, para ampliar. Só que a gente tem que pensar as duas. Vamos pensar. As duas e o povo progressista. A gente tem 500 e tantos, 513 mais ou menos. Vamos lá. Vamos, a gente não tem nem 100 do nosso lado, gente. Então, muito pouca gente. Muito pouca gente. Muito e assim, vamos pensar em projeto político. Mas só que para a gente ocupar esses espaços, para ocupar de fato, a gente precisa ser visto. Como que a gente vai ser visto? A gente sendo convidado mais vezes para discutir o assunto. As pessoas nos remunerando também. Porque as pessoas querem que nós estejamos nas universidades, nos locais para falar das nossas vidas, mas não querem nos remunerar. Mas remuneram uma pessoa cis para falar de nós. Isso está errado. Tem muita coisa que está errada. Eu estou colocando aqui nesse podcast, estou discutindo aqui com vocês, meninas, para a gente mudar essa situação. Porque enquanto a gente não falar o que está de errado e as pessoas não pararem para pensar que negar ao outro o direito de ser, eu nego educação, eu nego saúde. Sim, E eu nego principalmente o direito à cidadania. Eu nego o direito a ser visto, a ser percebido. Como é que uma pessoa vai saber o que é direitos e deveres se ela não tem direito de saber quem ela é? E Lu, aproveitando que você está trazendo isso, Luiz, que eu acho ótimo esse posicionamento que o Luiz tem, né? Um posicionamento... Não só militante, mas é um posicionamento político que nós temos que ter, né? Saber fazer política
é, acima de tudo, fazer isso daqui, né? É democrático, é abrir o diálogo, é ampliar as percepções. Tentar as sair da reflexões. caixinha e entender o outro, né? Exato. É isso é fazer política. Eu queria voltar no teu livro, Sim. até se tiver a possibilidade, não sei se tem como Gu, você põe? projetar a imagem do livro, que eu quero não só divulgar o livro, que eu quero fazer uma pergunta, ó, que é a capa Linda, do... essa capa é maravilhosa, gente. Sensacional, né? Sensacional. Você conta a história de outros homens trans, né? Como é que foi esse processo? Fala um pouquinho agora do livro mesmo, porque acho que o livro também ele é um posicionamento também político. Né? Quando você lançou, eu achei lindo não só a proposta de leitura, mas a capa, enfim, um livro que eu recomendo muito, inclusive. A pessoa que resenhou meu livro de uma forma brilhante foi você, aliás. Ah, é verdade. Inclusive, para quem quiser conhecer melhor, quiser ler a resenha, eu fiz uma resenha do livro do Luiz na Esbrach, no site da Esbrach. Isso. Maravilhoso, amei a resenha. Uma das poucas pessoas que compreenderam em essência o livro. Assim, tudo começou na primeira graduação, em comunicação social que eu fiz, em jornalismo. A gente tinha a obrigatoriedade de fazer um trabalho de conclusão de curso. Eu nunca me vi frente às câmeras, né? A verdade é essa, eu nunca gostei muito da minha voz, eu sempre achei ela muito estranha, televisão engorda, eu tenho questões com peso, enfim. Eu falei, não. E eu tinha um colega meu que já gostava, tanto que ele é cantor profissional, ele tem uma voz maravilhosa. E aí... ele queria fazer sobre suicídio, mas aí acabou não dando certo, a gente se uniu. Eu falei assim, ó, a proposta é a seguinte, eu escrevo e você entrevista os homens trans. O vídeo de entrevista você que faz, eu monto o roteiro, você que faz. E aí ele falou, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, você vai fazer isso aqui. Aí ele falou... Aí ele começou a fazer o processo de entrevistas, né, por vídeo, com os homens trans. Eu entrevistei mais de 200 homens trans. Tem muito material perdido lá no meu notebook, muita coisa. Guarda isso. Guarda isso. Eu tenho muita coisa. Preciosidade. Eu tenho muita coisa deles. E, assim, o que aconteceu? E aí, eu comecei a escrever o livro por essa necessidade, inclusive, da primeira graduação, porque eu fui o primeiro trans reconhecido, assim, assumidamente trans na faculdade. Então, eu tinha essa questão, nome social no trabalho. A professora não queria aceitar, esse nome é falso, esse nome não existe, eu tinha que ficar brigando toda vez, tinha que ir na secretaria, porque não tinha política de nome social na faculdade. Aí... Eu fui estudo de caso de muita pessoa para trabalhar na recepção da faculdade. Olha, vai vir uma pessoa aí, o povo já contava para mim. Olha, o povo falou que você vai vir aqui, que você ia fazer barraco. Porque não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente vai fazer o que você quer, a gente só não entende muito. Mas eu falei assim, gente... Aí o pessoal achava até que eu fazia direito, de tanto que eu falava de lei, né? Eu falei assim, eu tive que aprender a me defender. Já que a faculdade não criou algo para mim, sou eu que vou criar para mim e para outras pessoas. Eu comecei a faculdade em 2011. Aí a faculdade foi vendida para um grupo no Nordeste e hoje eles têm como premissa política do nome social. Mas demorou muito tempo para a faculdade ter. Depois que eu me formei, é que a faculdade ensaiou ter algo de nome social. Eu me formei em 2016. A faculdade foi vendida para esse grupo entre 2016 e 2017. Hoje eles têm nome social, tem outras questões lá. Mas esse livro foi para dizer... Vocês vão ter, na biblioteca de vocês vão ter um trabalho de conclusão de curso pautado para a questão LGBT. Porque tinha LGBT na faculdade, tinha gay e lésbica. Eles não eram a questão lá. Quem era a questão era eu. Eu era a pessoa do problema, coordenadora de curso, fazia reunião com os professores para discutir o meu caso sem meu caso. Aí uma professora falou assim, eu acho um absurdo. Você deveria estar nessa reunião, você deveria falar com a gente. Eu tô falando de você. Não é uma pessoa que tem que falar de você pra gente. E eu tava num barzinho, comendo um lanche, e ela falou isso pra mim. Eu falei, como é que é isso aí? Eu falei, peraí, que eu vou conversar com essa coordenadora. Eu tive que ir na coordenadora e falar assim, eu não admito que fale de mim sem a minha presença. Eu não sou um objeto, eu sou uma pessoa. Ah, mas é porque tudo você exagera. Eu falei assim, a partir do momento que você tá falando de uma pessoa, ela tem que estar presente, porque eu não sou nenhum incapaz. E aí, esses tensionamentos na faculdade me deram mais ânimo para escrever esse livro. Perfeito. E aí, óbvio que não queriam que eu fizesse esse tema. Não tem muita coisa, não sei o quê. Não me desafie, porque aí você vai se dar muito mal.
Eu peguei, fiz um documento de 300 páginas, entreguei para a banca orientadora. Não, vamos ter que resumir, porque isso aqui é mestrado, doutorado. Vamos mudar a sua abordagem. Vamos te dar uma orientadora. E aí ela falou assim, olha, escreve histórias de homens trans e conta tudo o que você quer contar, os desafios de acesso ao processo transexualizador, como que é a vida deles e tudo mais. São 6 histórias, homens trans de diferentes orientações afetivas sexuais, de diferentes faixas etárias e de diferentes momentos ali do seu processo de afirmação. E a provocação é, eu sou homem a partir do momento que eu me afirmo como homem. Não é você que vai dizer como eu devo ser homem. Por isso, simplesmente homem. Como era um trabalho acadêmico, tinha que ter um subtítulo. E aí, o subtítulo que a orientadora, e nós conversamos, ficou relato sobre a experiência cotidiana de homens trans. E aí, esse livro, ele tem esse desafio de falar com pessoas cis, né, que se reconhecem no mesmo gênero dado ao nascimento, que é a grande parcela da população, de entender os desafios de homens trans. Para você que é responsável por um homem trans, um menino trans, ou você que é profissional da área da saúde, da educação, é uma boa leitura para você entender como essas pessoas se sentem, para você entender pelo ponto de vista delas como é ser um menino trans, futuramente um homem trans, para você entender, não pelo ponto de vista técnico, para você entender pelo ponto de vista experiencial dessas vozes. Tem um glossarinho, né, que tem as palavras, né, porque cada grupo social tem suas terminologias, tem as cirurgias, né, porque o grande pânico que eu enfrento em toda a palestra até hoje é quando no final eu tenho que falar que sou homem trans. Aí eu abro para as perguntas. Qual é as perguntas que as pessoas querem me fazer? Sobre cirurgia. Falo, eu tenho várias. Tenho vesícula, não tenho mais. Tem uma coisinha ali. Mas a pessoa, ela quer saber. Aí a provocação eu devolvo de volta para ela. Eu não falo com seu genital. Eu falo com seu olho. Então, por que você quer saber como eu me relaciono? Como eu vivo minha vida? Eu não ando perguntando pro Breno se ele faz Kama Sutra com a namorada dele. Exato. Ninguém pergunta pra hétero como que é o sexo dele. Não. Exato. Você é LGBT? Assim como eu não termino minhas palestras, eu faço uma apresentação minha falando que eu sou um homem cis. Eu não preciso falar Exatamente. isso. Assim como o Luiz também não precisa. Se ele não quiser. Se ele não quiser. Justamente. Só que aí eu faço isso para um enfrentamento. sim, Porque as exato. pessoas nos colocam como atendido. Não como técnico. Não como aquele que tem o saber de algo. Tem muito profissional. Eu trabalhando no Centro de Cidadania, inclusive. Eu nunca vi um homem trans e olhando para mim. Aí, nessa hora, muito prazer. Eu sou o homem trans que você nunca viu. A pessoa fica sem graça, porque ela espera que eu seja o atendido. Ela não espera que eu esteja conversando com ela de pé, de igualdade. Ela não espera que eu tenha uma crítica, uma reflexão sobre algo, que eu converse sobre outro assunto. Ela não espera isso. Isso porque nos desumanizam. Sim. Nos desumanizam. E em mini currículo meu, eu não coloco homem trans. Tem muita gente que coloca, tal. Eu não coloco. Porque ali não é minha identidade que está em jogo. Ali é o profissional Exato. que você está chamando. Eu digo que sou homem trans no final, para as pessoas compreenderem que oportunize. Aí, homens trans vão estar naquele lugar. Oportunize com bolsas de estudo afirmativa, oportunize cedendo um lugar de fala, um espaço, alguma coisa do tipo. Aí você vai ver homens trans produzindo cada vez mais E conhecimento. é isso. E como a proposta, por exemplo, do podcast é falar sobre transmasculinidades, aqui é um lugar de fala mesmo, que a gente tem que... A gente está aqui numa condição de escutar e aprender muito com o Luiz. O Luiz, sim. ele faz todo o propósito dele falar sobre a vivência dele enquanto homem trans. Mas, de novo, né? Olha como é cansativo toda hora ter que ficar Se afirmando explicar, isso. se explicar. Inclusive, até para a própria confecção e elaboração do livro, ter que ficar, numa universidade, ter que ficar explicando e tentando se afirmar para ele produzir algo que é dele. Pessoas falando sobre ele sem ele estar presente. Então, assim, é difícil mesmo. Percebe como olha, ignorância. processo muito Eu não violento. sabia que um homem trans poderia ser homossexual ou heterossexual. Não sabia disso. Porque são coisas Pra mim, o homem diferentes. trans era heterossexual, gostava de mulher. Eu não sabia.
Mas aí a culpa não é sua, é de uma sociedade que cristalizou que orientação afetiva sexual e identidade de gênero são a mesma coisa. Exatamente. Nem toda mulher transexual é heterossexual, é lésbica, é bissexual, é pansexual. Mas qual é o imaginário que as pessoas têm? Que eu sou homem trans, aí pra eu ser homem eu tenho que ficar com mulher. Assim como, por exemplo... Você nunca se atraiu por mulher? Eu já tive noiva, mas eu entendi o meu processo. Eu entendi o porquê. Porque, assim, todo homem trans passa por um processo que é assim. É um processinho que, para ele vivenciar uma experiência masculina, ele tem que ser lido como a lésbica masculinizada. Não estou dizendo, meninas... Existem muitas mulheres desfém, que até o termo, que se vestem de uma forma não feminina e são mulheres, tá? Mas o que eu tô querendo colocar que socialmente me valida esse recurso. Eu não sabia até os 26 anos o que era homem trans, o que era isso, o que era aquilo, não sabia. E eu achava que eu era sozinho no mundo, que é assim que era a minha vida. Então, para reafirmar essa tentativa de gênero, eu ficava com mulheres muito femininas. E eu era o homem, aquela coisa, o macho da história. Eu nunca me vi como uma mulher lésbica. Tanto que eu andava naquele meio, tanto que as minhas relações não eram com mulheres que eram assumidamente lésbicas. Eram com mulheres que esta pessoa era a primeira experiência, porque eu queria dizer, eu sou homem, eu quero pegar o que é do homem cis. Porque, de novo, isso era um processo inconsciente. Hoje, aos 41 anos, eu entendo que, Até a conquista, né? Conquistaram, né, uma mulher. Né? Eu conquistar uma mulher para dizer assim, eu sou melhor que ele. Porque a vida é aquela coisa, você escutar dos outros que você não é completo, essa sensação é horrorosa. Até hoje eu escuto. Se provar o tempo todo. O tempo todo. Você tem que ficar. Eu tenho que compensar algo. Eu tenho que ser... Já que eu não sou tão bonito aqui, que tem um homem trans que gosta de esporte, fica bonitão, não sei o quê. Então, a gente vai compensar em alguma outra coisa. Vamos ver o que dá aqui pra compensar. É lindo. Ai, mas eu te amo. Olha, você só devia ser ou bi ou eu casava com você. A namorada dele vai me bater depois dessa. Ela vai me matar, mas tudo bem. Ganhei o dia. Ganhou o dia. E então, assim, gente, a gente pensar sobre muitos processos que a gente faz inconscientemente e pensar como a nossa educação social é uma porcaria. A gente, por exemplo, tem uma série de dispositivos como centros comunitários, dentro das instâncias aí de política de assistência social com as famílias, que poucos profissionais trazem para essas famílias essas questões. Eu fazia isso quando eu estava num centro de cidadania, né? Eu ia enquanto equipamento, era convidado, assistente social do local que tinha uma visão, que percebia que no território tinha algumas tensões. A gente fazia uma roda de conversa, falava de orientação afetiva sexual, de idade de gênero. E, assim, dentro da linguagem daquelas pessoas, construindo. Mas são iniciativas muito... são muito experimentais ainda. Não é uma política pública, municipal, estadual e nacional. É muito pequeno ainda, perto de tudo que a gente tem. Ainda é muito espaçado. Né? Não existe uma política que abarque o Brasil todo. Né? Não é algo unificado. São iniciativas que existem. E mas uma coisa que se antes dessa educação toda, se a gente abrisse o nosso coração para escutar o outro, para sentir o que o outro, a gente não precisaria disso, né? Você não precisa explicar uma coisa. Abra o coração, entenda a dor do outro, né? Escute por que o outro tá passando por aquilo. Isso é tão maior que qualquer outra coisa. Se as pessoas tivessem isso, nada mais seria importante. E o que eu ia falar naquela hora é assim, vamos só então reafirmar uma coisa que você está trazendo brilhantemente, que é assim, #fica a dica, né? Já é deselegante, é mal educado e sim agressivo você falar do corpo do outro. Muito menos para uma pessoa trans ficar perguntando qual é o órgão genital que ela tem ou deixa de ter, se ela fez cirurgia disso ou de aquilo, com quem que ela se relaciona. Sabe, não é legal ficar perguntando esse tipo de coisa. Porque o hétero também não deve satisfação, nem o trans. É a intimidade da pessoa. Então, assim, se preocupe em perguntar... O que ele gosta de fazer, como é que é o trabalho dele, enaltecer o trabalho dele, né? De Mas reconhecer você sente muitas perguntas íntimas, assim? Porque assim,
É porque eu dou um jeito de brecar. Mas tem. Imagina. Tem. É porque, por exemplo, a pessoa, ela vem num sentido de te desumanizar. Sim. Ela quer jogar pra você. Teve uma palestra mesmo, ela falou assim, eu jurava que você era homem mesmo. Falei, tá, o que você acha que eu sou? Não, mas a pessoa, ela querendo, que eu queria ouvir mesmo. Você tá dizendo homem como? Homem que nasceu, né? Mas o que é nascer pra você? Não, mas você tem ou não tem? Falei, aí eu virei pra pessoa e falei assim, o que você quer que eu tenha? Porque a pessoa que anda perguntando essas coisas, quer sair comigo, né? Porque realmente... Não, mas porque, né? Eu falei, então, vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma coisa. Você me diz como é que é a sua vagina. Aí a pessoa ficou assim. Eu falei, eu quero saber. Aí eu comecei fiz as perguntas lá pra ela. Mas você não tem direito. É porque pra mulher trans é muito perguntado se fez a cirurgia ou não. Mas pro homem também? Sim. Se E ele como tem o funciona? pênis Você não ou falou da cirurgia. Como que funciona? É porque assim, por exemplo, no Brasil, pelo protocolo SUS é experimental. Mas existe a faloplastia, existe a medioplastia. Como que chama? Faloplastia, que é o pênis. Tá, vamos lá. Vamos a aulinha da cirurgia. Deixa eu até fazer aqui com o bracinho. Gente, eu vou ao toalete, já volto. Sim, senhora. Ó, vamos entender uma coisa. Quando nós passamos a fazer o acompanhamento com testosterona, aqui é uma vulva, certo? Ela tem um clítoris. O clítoris, ele tem um tamanho. Mas a gente não pode esquecer que meninos e meninas, até semanas de vida, todo mundo era igualzinho. Aí, conforme passa daquelas semanas, se desenvolve um órgão dito masculino e um órgão dito feminino, vai ficando. O que é o clítoris? Ele é um falo encolhido. Você vai fazer uso de testosterona, não vai? Aquilo vai aumentar. Vai aumentar, vai ficar um penizinho dentro da vulvinha. Tá. Beleza. Medioplastia. Eu pego, você já tem que ter feito esterectomia, que é a remoção dos órgãos internos. Você coloca aquele clitorizinho pra fora, fecha os lábiozinhos e fica com um penizinho pra fora. Essa é a medioplastia, é o que tem disponível. A falo, que ela é mais complexa, ela é uma cirurgia de 3 etapas, tá? É uma cirurgia... Muito complexa. E muito cara, não tenho dinheiro para... Isso não tem SUS, não cobre nada. Não, SUS não cobre faloplastia. Só a médio. Só a médio. Só a metodoplastia. Até o nome da cirurgia é complicado. Vamos lá. Eu fico com uma prótesezinha para pegar essa parte aqui das terminações nervosas ou nessa parte do braço, aqui, ou na coxa. Na parte da coxa, na parte de trás da coxa. Aí eu fico com essa prótese, que é tipo um canutilho, que fica prolongamento do pênis. Aí, beleza, isso aqui fica um tempo comigo, depois se tira essa parte. Eu já tenho que ter feito a esterectomia, tenho que ter feito essas coisas. Aí fez. Aí esse negócio fica um tempo aqui no seu bracinho ou na outra parte. Aí, beleza. Aí, primeira parte da cirurgia é a metiodoplastia, que é fechar e colocar isso aqui pra fora. Tá. Beleza. Isso aqui é a primeira parte da fala. Segunda parte, isso aqui fica em você. Aí depois tira essa pele, né? Essa pele com as terminaçõezinhas, tudo. Justamente é deixado aqui para isso pra mesmo, isso, pra né? pegar. Desenvolver. Pra desenvolver essas coisas. Aí, beleza. Aí vai ter uma... Tipo, como se fosse uma bombinha pra fazer a questão do saco. Né? Que fica ali é tipo uma bombinha, que fica aqui umas 2 bombinhas. Aí pega esse negócio, aí reverte, aí tem toda uma pele. Aí como que esse homem trans vai sentir prazer? Pega nessa bolinha aqui, aí vai subir. Aí o que não vai ter? Você não vai engravidar ninguém, porque você não tem próstata para fabricar o esperma. Seu esperma vai ser tipo um xixizinho, vai. No livro tem a imagem, tudo, porque aqui podcast tem limitações. Você detalha no livro essa cirurgia? Detalhe. Não posso mostrar ela aqui. Não, é legal saber, né? Mas tem. Tem vídeos bastante instrutivos E você, no no YouTube também. Tem. Aí é só você colocar faloplastia lá, você consegue ver. Eu já vi essa cirurgia. Ela tem uma questão...
tem que se fazer uma questão psicológica nessa cirurgia, porque tem muito homem trans que acha que fazer a cirurgia vai ficar igualzinho de um homem cis. A estética, no começo, por ser uma cirurgia, ela não vai ficar tão igual. Depois fica. Mas você tem que entender que você vai conseguir fazer xixi? Vai. Vai funcionar para urinar, vai funcionar para fazer o volume da calça. E numa relação sexual vai funcionar. Você só vai ter que... É um órgão novo, que você não teve ele grande parte da sua vida. Você vai aprender a utilizar lá e tudo. E faz aqui no Brasil, normal. Se você tiver o dinheiro, faz. Quanto, mais ou menos? Assim, acima de 50 mil reais. Então. É uma cirurgia que não é acessível para todo mundo. Mas, assim, já foi mais cara. Assim, dependendo da técnica, tá? Porque existem várias técnicas. Tem técnica que é para urinar, para fazer xixi, beleza. Mas a relação sexual vai ser mais ou menos. Tem técnica que o tamanho vai impactar mais. Porque tem técnica que, por exemplo, varia de 12 centímetros a 16 centímetros, né? Que a média brasileira peniana é de 16... 14,5. 14,5, 14,5. né? 14,5. Pra ser mais exato. Olha, conversar com o sexólogo dá nisso. Porque eu sempre achei que era maior. Não, mas assim, baixa a bola aí, viu? Porque assim, é uma média, inclusive... Ó a propaganda! Nós estamos muito longe de estarmos no topo da lista do... Mas imagina, não, calma. Porque eu assim, porque... Vamos alinhar expectativas e realidade. Idade, né? Porque a pessoa do cara teve que sonhar, né? A pessoa quer, eu quero, né? Eu quero ter de 20, de não sei quanto, a pessoa já quer, né? Até porque não é garantia de prazer tamanho, Bem, né? né? De pênis. Não, A gente já sabe disso absolutamente, também. Absolutamente. Galerinha, então tem essa variedade de tamanho, depende de técnica, depende de uma série de questões. Mas, assim, é uma cirurgia que... E você tem vontade de fazer? Tem. Essa eu tenho. Então, e isso é importante falar, Juliana, que assim, Juliana, Mônica e Luiz, né? Isso tudo é feito junto com o acompanhamento com a pessoa. É a vivência da pessoa. A pessoa, ela se permite, ela se autoriza a fazer isso, se fizer sentido para ela, neste corpo, né? Ou neste outro corpo que ela está se apropriando. Isso não é uma condição assim, você é uma pessoa trans, então você vai fazer a cirurgia. Não, esse é um equívoco, inclusive, que muitas pessoas têm. Por exemplo, quando uma pergunta que é muito recorrente que fazem para mim, Breno, qual é a diferença entre mulher transexual e travesti? Porque a travesti, então, é aquela que não fez a cirurgia. Muita gente acha. Não. Depende do que é o melhor para a pessoa. Depende do que ela quer. Não, e tem muita mulher trans que não fez a cirurgia, mas não gosta do nome travesti, né? Então, é isso que eu ia falar. A questão, especificamente, o termo travesti, isso daí é um termo político, adotado por muitas pessoas, inclusive. Por quê? Porque a travesti, durante a gente sabe que, historicamente, sempre foram pessoas relegadas ou negadas dos espaços sociais e relegadas a trabalhos, por exemplo, como profissionais do sexo. Então, se afirmar, se posicionar socialmente como travesti, é dizer para a sociedade que assim, nós podemos ocupar qualquer lugar, inclusive, né, lugares que antes eram hegemônicos ou restritos, eu posso ocupar. Tanto é que nós temos politicamente pessoas travestis que hoje ocupam o parlamento, ocupam cadeiras na política. Então, assim, eu acho muito legal. A Márcia Rocha... Sim, amo. A Márcia Rocha, que é uma pessoa, assim, também sensacional, daquelas que marcam também, né, a nossa vida. A Márcia Rocha, ela escreve e no final ela fala coisa de travesti. Todas as postagens dela, inclusive, são nesse sentido. Coisa de travesti. Por quê? Porque ela fala... eu sou uma mulher transexual, mas assim, eu sou travesti acima de tudo. Né? Então é um posicionamento político. Quem são as referências hoje de pessoas trans no Brasil? Assim, vocês acham? Nós temos algumas. Nós temos algumas. O Luiz é um deles. Tá? O Luiz, é verdade. O Luiz, nós estamos aqui na frente de uma referência. Escritor renomado. Nós estamos, Primeiro trans da faculdade. Nós estamos na frente de uma. Nós estamos aqui na frente de uma pessoa que é referência no Brasil. Nossa, Breno, depois desses elogios. É que, assim, Mas é verdade. A gente tem que aprender a se valorizar, né? Que eu tô nesse processo. Reconhecimento. Sim. Mas, assim, de homens trans, vou puxar a sardinha aqui. Eu vou falar do Jordan Lessa, que ele é um super comunicador, assim, uma pessoa, gosto muito dele, do trabalho dele. A gente também tem Camilo Santana, também, que é psiquiatra. A gente tem
o Lorenzo, que é DJ Lorenzaimon também. A gente tem o Ato Souza, que é produtor cultural. A gente tem muitos de homens trans. É porque a gente fica num nicho que todo mundo se conhece e as pessoas acham, você só fala de homem trans. Sim, eu vou ressaltar as transmasculinidades até para visibilizar. O Tami também, né? Né? Assim, eu admiro a questão dele no sentido de ser um cara que construiu a sua trajetória. Ele enfrentou uma série de coisas, então... Só que politicamente ele é complicado. Mas eu acho que a importância dele é que ele trouxe isso muito pra casa das pessoas. Porque ele é mídia, filho da Gretchen, ele teve toda uma questão, e isso eu agradeço a ele por muita coisa. Eu agradeço a ele por ter normalizado o sentido de ter uma família. Isso é louvável. Ele, independente das questões políticas dele estar na Câmara Municipal, ele abre espaço para outros homens trans ocuparem. Então, nesse sentido, eu reconheço. E as barreiras dele também, porque você imagina filho da Gretchen. Ele também, era... quando ela tinha aquela, né? Tinha que ser, né? A herdeira, né? Então ele agora, né? Mas quebrar todas essas barreiras, né? Pra chegar... Pra ser o Tami, pra educar a própria mãe, né? Porque hoje a mãe dele defende muito ele, ela se posiciona. E tem isso também, isso foi um processo de reeducação para a própria mãe. Sim, né? E o que ele enfrentou também, né? A gente via o Instagram dele, enxurrada de comentários, Não, né? a campanha da Natura, né? Que eu estou coordenador do Núcleo de Transmasculinidades da Rede Família Stronger. Graças ao que ele enfrentou, a gente desenvolveu uma campanha do Dia dos Pais, que a gente colocou flyers de homens trans que ou adotaram filhos, ou que gestaram filhos, ou que suas companheiras gestaram esses filhos. As diferentes formatações. Ou homens trans que, durante, né, no seu processo anterior de gêmea, era mãe, né, e hoje se tornou pai, ou ressignificou o termo. Que a gente tem o Noah Sheffield, que ele é fundador do Educa Transforma, que é uma plataforma, né, de educar na área de tecnologia da informação pessoas trans. E ele diz que ele é pai de uma filha e mãe de outra, né? Porque foi um processo que ele teve lá na vida dele anterior e que ele trouxe para essa, enfim. E ele não tem nenhum receio com isso. Ele até fala, eu sou pai, né? Mistura de pai com mãe. E assim, eu gosto muito dessa ideia, né? Porque é ressignificar esses lugares, né? É dizer que nós podemos também. Nós podemos ser quem quisermos, nós podemos ter o que quisermos. E essa é a mensagem que eu quero dizer para as pessoas, que, assim, nos oportunize, nos permita estar nos lugares. Nos permita estar em todos os meios. Porque eu garanto para você que, assim, uma sociedade que possibilita o acesso aos divergentes, né, as pessoas que divergem, nós vamos ser muito melhores enquanto projeto humano. Porque eu não gosto da coisa igualdade, eu gosto da equidade. Eu vou propiciar o acesso de acordo com aquela subjetividade. Porque nem todo mundo tem os mesmos acessos. Então, assim, se hoje eu estou aqui nesse podcast porque possibilidades me foram dadas para estar aqui. Mas quantas pessoas não têm esses acessos? Eu poderia estar, por exemplo, em outros lugares, mas se outro homem trans que tem mais acesso do que eu está lá, eu vou valorizar cada vez mais. Por mais que eu não concorde com o modus operandi dele pensar, eu sempre vou defender a existência dele lá. Muita gente, assim, que me questiona, mas você defende o Tami. Eu falei assim, olha, eu posso ter divergências do campo do ponto de vista ideológico. Sim, eu sou de esquerda, ele é centro, direita lá, beleza. Só que se uma pessoa não reconhece a transmasculinidade dele, ela não está reconhecendo a minha e nem a de ninguém. Ela está sendo desrespeitosa. Se uma pessoa respeita a dele, vai se abrir campo para ela respeitar a minha e de outras pessoas. E ele abriu espaço, né? Sim. É importante isso. Eu quero aproveitar o momento, que eu acho que o momento é muito a gente tem 10 minutos, mas... já leia. Só para contextualizar, por que eu quero fazer essa leitura, tá? Eu estou
na nova direção, na nova gestão da SBRASH, que é a Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Nessa nova gestão, eu fui convidado para assumir a delegacia de São Paulo. Que tá? legal. Então, Parabéns. obrigado. Parabéns. E eu, enquanto delegado da SBRASH, eu me vejo, e não só como delegado, tá? Como cidadão, como pessoa que está a par, próximo desses temas sobre diversidade, sobre pluralidade sexual. Eu enquanto ser humano, eu me vejo na obrigação de fazer a leitura desse texto, que é uma nota coletiva sobre a nova resolução do CFM, que nós falamos aqui, né? E eu quero trazer essa leitura porque é uma contribuição, foi um documento escrito por várias entidades, entre elas a SBRASH, e eu acho que é importante a gente ler isso, né? Então, começa assim, no dia 16/4/2025, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, publicou a resolução número 2427/2025, que atualiza as normas para o atendimento de pessoas trans. Havia uma expectativa consolidada de ampliação e atualização da resolução CFM número 2265/2019, em vista do avanço de centenas de publicações científicas na experiência de múltiplas regiões e culturas ao redor do mundo e a solidificação de protocolos de atendimento e diferentes locais de atendimento de saúde. No entanto, esse avanço não foi observado na atual resolução. Entre outras questões, o documento aumenta a idade mínima para o início da hormonização cruzada e para cirurgias que resultem em infertilidade, obriga o acompanhamento médico de 1 ano para que a hormonização possa ser iniciada, assim como impede o bloqueio puberal às crianças e adolescentes trans. Percebe-se que o texto não expandiu o atendimento de pessoas trans para outras especificidades médicas, além de endocrinologia, ginecologia e urologia. O documento também não considerou a qualificação de outras categorias profissionais para realizar o acompanhamento de pessoas trans, como psicologia, enfermagem, serviço social, nutrição e tantas outras disciplinas. Na ausência do apoio profissional às transformações corporais que são desejadas, percebe-se o aumento da busca de pessoas trans por estratégias nocivas, como o uso de hormônios inseguros e acessos de forma clandestina ao aumento de risco de doenças circulatórias e cardíacas pelo uso inadequado de hormônios e a aplicação de silicone industrial com riscos de infecções, disfuncionalidades e morte. Além disso, a falta de acesso a transformações corporais gera aumento de casos de depressão, ansiedade e outras condições de saúde mental, com aumento de riscos de suicídio. Essa situação causa maior vulnerabilização dessa população para diversas outras questões de saúde, como infecções sexualmente transmissíveis, abuso de substâncias psicoativas e violências, resultando em aumento de mortalidade. Nesse momento de maior incerteza e vulnerabilidade, inclusive considerando o impacto à saúde mental de crianças e adolescentes trans, é importante que profissionais possam seguir ofertando acolhimento e cuidado em saúde de forma ampliada. Salienta-se também que, segundo a própria resolução profissionais de saúde não devem interromper atendimentos que já foram iniciados, e isso é importante que se diga. Portanto, crianças e adolescentes trans que estão recebendo bloqueio puberal e adolescentes que estão recebendo hormonização cruzada não devem ter seu cuidado hormonal interrompido com base nessa publicação. A resolução não constitui impedimento para o acolhimento e atendimento integral de pessoas trans em nenhuma circunstância. Desse modo, reafirma-se que o cuidado em saúde é uma responsabilidade ética, independente de argumentos pessoais, religiosos e ideológicos. Reafirma-se ainda que pessoas em acompanhamento, suas famílias e redes de apoio também possuem legitimidade e protagonismo na defesa da continuidade do cuidado, podendo e devendo se posicionar para garantir o direito à saúde e à dignidade. As organizações e grupos abaixo assinados, e aí não tem como, mas muitas entidades assinaram, e esse documento ele é público, as pessoas podem consultar depois. As organizações e grupos abaixo assinados expressam sua preocupação com o conteúdo da resolução por limitar o acesso a cuidados fundamentais à saúde de pessoas trans e ao impacto futuro nas suas existências. Compreende-se que a resolução, ao invés de ampliar atuações e criar espaços para o desenvolvimento das atuais práticas consolidadas, criou novas barreiras
ao cuidado e fragiliza processos e profissionais. Além disso, a resolução contribui para desfechos indesejáveis, como o aumento da vulnerabilidade em múltiplas esferas, o agravamento da exclusão e do sofrimento de pessoas trans e suas famílias, bem como a descredibilização de equipes multiprofissionais e instituições de saúde que atuam de forma ética, técnica e responsável, baseadas em evidência e em protocolos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Por isso, e já finalizando, decisões que afetam vidas humanas deveriam ser tomadas em discussões sociais ampliadas, com base em evidência e na melhor leitura científica disponível, de forma ética, transparente e compromissada com as pessoas e seus familiares que estão buscando apenas um acesso regular à saúde. A preocupação da vida não deve se limitar a uma resolução, principalmente se não forem consideradas realidades territoriais distintas. É isso. Maravilhoso. Vou fazer esse corte depois para você, hein? Tá bom. Por favor, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso com seriedade. Isso é sério. E tem recadinhos, assim, um recadinho. Eu sei que, assim, se depois tiver como publicar antes esse recadinho, vai ser bom. Amanhã, já que a gente está falando de política, a gente está falando de questões emergentes, amanhã vai ter a segunda audiência pública sobre transmasculinidades na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi a instituição qual estou coordenando que chamou essa instituição via mandato do Guilherme Cortez. Vão estar presentes a Secretaria Estadual de Saúde, de Segurança Pública, um jornalista homem trans com dados e evidências. Como é uma audiência pública, as pessoas podem falar, podem perguntar, questionar. E essas secretarias, como outras, foram convidadas e até o presente momento não responderam. O deputado Guilherme Cortez vai estar também iniciando os trabalhos. E é importante porque a gente vai fazer um resgate do que aconteceu na primeira audiência, quais foram os temas tratados. E nessa segunda, novas provocações. Porque a audiência pública é para a gente ouvir os anseios dessa população, dessas famílias, e principalmente dizer ao poder público estadual quais são as políticas públicas e sociais necessárias para essa população ser acolhida, ser atendida, e também dizer o que se tem, né? Porque muitas vezes as pessoas desconhecem essas informações, compreender como é que está acontecendo aí essas políticas públicas no que tange aí todos os setores. Vai ser amanhã, das 19 às 22, vai ser no plenário Tiradentes. Então, para você acessar a Assembleia Legislativa, só tá com seu documento com foto, tá? E outro recado, no dia 24/4, vai estar acontecendo uma manifestação em frente ao Conselho Federal de Medicina, que tem uma regional dele aqui em São Paulo, tá? E tá em todas as redes sociais, inclusive @Núcleo de Transmasculinidades vai disparar o cardzinho, porque a gente tem que primeiro focar na audiência, para depois focar no ato. E eu acho importante esses recados serem dados para as pessoas saberem, para as pessoas acompanharem e, assim, deixar uma mensagem, né? Eu ia falar, né? Deixar o recado final, porque a gente tá no limite, mas deixa suas redes, tudo. Bem que eu vou colocar tudo aqui depois. Tá, né? Dar um... @Luiz Quem quiser comprar o livro. Quem quiser comprar o livro, entre em contato comigo, porque eu sou uma escritora independente, e se você compra direto com a editora, você não me auxilia no sentido de viabilizar a minha vida financeira e também de disseminar a mensagem. Então, @Luiz com Z, Fernando Peuchoa. Estou disponível para palestras, cursos, workshops no que tange gênero, sexualidade e transmasculinidades. Também ministro aulas de português, inglês e espanhol. Também estou disponível, porque eu estou disponível para o mercado. E, de vez em quando, faço aí processos de assessoria de comunicação. Inclusive, estou assessorando a primeira feira cultural LGBT, que é a PN+, que está acontecendo em Cidade de Tiradentes. Ela vai até o dia 30 de abril. Quer saber da programação todinha da feira? @IdentidadePeriférica_BR. A gente vai ter show da Valesca Popozuda no sábado. Vai ser às 20 horas, em Cidade de Tiradentes, Casa de Cultura Hip Hop Leste. E no dia 30 a gente vai ter Trash e Trace também às 20 horas. São os principais shows.
Você vai encontrar roda de conversa, debate, exposição e tudo mais. E também no sábado, a gente vai ter a palestra do canal do Thiagson, que vai ser que ele fala de funk, ele desconstrói essa ideia estereotipada que a gente tem de funk. E ele vai trazer esse debate pra gente lá. E, assim, então, é muita coisa que vai acontecer nessa feira. Eu tô falando tudo ao mesmo tempo, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, siga os arrobas certinho. Agradecer as meninas do Estrela Podcast pelo acolhimento. Adorei o ambiente. São amigas do Breno, então, por isso são tudo de bom. Amei estar aqui com vocês. Amamos, volte Obrigado. sempre. O prazer e a honra é todo. Bre, fala nossa. também, Mo. Deixa eu ver. Bem, eu sou o @Breno Rosorsolato. Obrigado sempre pela paciência, por nos ouvir, por nos permitir a chegar até você. Espero que a gente tenha acessado algumas coisas aí, que tenhamos refletido e que essas reflexões reverberem e que cada um se aproprie da melhor maneira possível. Eu fico sempre muito feliz de poder ter um espaço como esse, então sempre agradeço muito o convite. Maravilhoso. Ju, Mônica, é sempre uma Aliás, honra. a gente tem um outro episódio com ele, depois podem ver no canal, né, Bre? Sim, que foi uma delícia, foi uma delícia. Depois vocês assistem esse episódio aqui com eles dois, mas tá maravilhoso. Eu fico ainda mais feliz e honrado em ter o Luiz aqui, poder possibilitar esses espaços também. Pena que o Lu chegou um pouco atrasado, porque era pra gente ter mais meia hora, mas tudo bem. Os meninos é uma aqui... delícia te ouvir. Os meninos aqui deram uma força, conseguimos... Deixaram a gente ficar mais meia hora. Prorrogar meia hora. Uma frasinha, uma única frase é: somos resistência. Boa. Enquanto resistência para resistir. E não vamos aqui. retroceder, né? Não. Temos que lutar contra isso que está acontecendo Exato. hoje. Então, é sobre isso, né? Principalmente, eu acho que o tema de hoje, ele pede muito essa reflexão, né? A resistência, como é importante resistirmos na vida para sermos quem nós somos. Então, verdade. é isso, tá? E é uma Obrigado. luta para mostrar quem nós somos, Exato. Obrigado mesmo. Quero agradecer também, mais uma vez, o convite. Meninos, que prazer dividir essa mesa com vocês. E o meu sonho é que um dia a gente não precise ter essa pauta, porque vai ser tão natural que ninguém vai ter que vir aqui explicar o porquê fez, o porquê não fez, né? O porquê pode usar um toalete, o porquê não pode. Então, o sonho da minha vida é esse. Nem entramos nem nesse assunto ainda de maneira, né? Mas, assim, que prazer estar com você. E eu espero que esse episódio realmente abra não só a mente, mas o coração das pessoas. Que aqui tem um ser humano, né? E que é isso, que você não precisaria estar aqui mostrando quem você é para ser aceito. Que isso era o mínimo de quem nasce. Acabou, né? Então é isso. Prazer enorme estar aqui com vocês. E espero o próximo convite, né, da Ju. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente, né? Todo mundo comprar esse livro, ler e se inspirar. Eu acho que esse episódio vai abrir a cabeça de muita gente, como a minha, que eu não sabia muita coisa que eu aprendi hoje com você. Pedir para todo mundo compartilhar, curtir, compartilhar com esse universo lindo, né? Esse movimento. E é isso. Agradecer. E muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Valeu! Ai, agora eu vou ter que pedir coisa aqui.